E aí, gente, tudo bem? Hoje encerraram os primeiros jogos das oitavas. Eu acredito que deu a lógica pelo que eu esperava. A França e o Uruguai passaram. Eu tive a oportunidade de assistir mais o jogo da França e Argentina do que o Uruguai e Portugal. Acho que o placar foi um pouquinho mentiroso, mas a França passou com autoridade. Até poderia um 4-2 ser um pouquinho mais justo, mas isso faz parte do futebol. Destaco duas coisas da França. Uma delas é o time que soube manter a cabeça no lugar, equilíbrio, paciência, sabendo que quando tomou o segundo gol da virada, que o time tinha capacidade e qualidade técnica suficiente para empatar e virar o jogo. O time não se afobou, tocou a bola, rodou o jogo, buscou e conseguiu empatar com um golaço do Pavard e depois dois gols do Mbappé. E, e até a Argentina achou um gol no final, mas no geral a França não correu grandes perigos. Acho que mesmo que tomou três gols, isso faz parte de um jogo aberto de oitavas de final, onde alguém acaba ficando de fora. Mas mesmo assim a França demonstrou uma maturidade de um time super jovem em não se afobar. E é uma coisa até que o Brasil tem que se espelhar, porque o Brasil em nenhum momento saiu atrás do placar e ainda nem jogou as oitavas e foi um pouquinho mais afobado, um pouquinho mais ansioso. Isso acabou gerando um certo problema para a seleção, que às vezes poderia ter tido alguns jogos com mais gols, com mais tranquilidade, né? Do lado da Argentina, acho que a eliminação é natural, devido principalmente ao São Paulo ter feito inúmeras alterações e para mim foi uma desgraça a atuação dele como técnico na Copa. A Argentina já era para ter sido eliminada para a Nigéria acabou perdendo gols, perdendo chances de eliminar a Argentina acabou achando o segundo gol no final e se classificando. Mas o São Paulo deixou a desejar, embora o sistema defensivo seja bastante questionável e ruim, principalmente o miolo de zaga e as laterais ali, ninguém demonstrou grandes confianças. Mas ter Di Maria, ter Dybala, Lo Celso, Agüero e Higuaín, deixar os caras no banco. O Agüero jogou o primeiro jogo titular, depois não jogou mais. Inclusive ele que fez o gol agora aqui no final do jogo contra a França. Isso para mim demonstrou, assim, para mim uma coisa do São Paulo que é talvez muita coisa que se tenha a respeito dele caia por terra, porque foi uma desgraça sem tamanho, assim. O time que tinha, por mais que tinha esse desequilíbrio de ofensivo e defensivo, você podia muito bem jogar ali com Messi, de Maria aberto, Agüero lá na frente, trazer o Dybala para jogar por dentro, ou jogar também com Mascherano, Lo Celso e Banega, tendo dois jogadores como Lo Celso e Banega atacando e defendendo, dois caras muito bons tecnicamente para melhorar a saída de jogo, ou no lugar de um deles poderia pôr o Dybala para ter um cara um pouco mais ofensivo. Enfim, você teria várias opções. No momento algum ele pensou próximo disso, até eu citei num vídeo sobre as alternativas que o São Paulo tinha dentro do elenco. Ele optou muitas vezes por Enzo Pérez, por Pavon, por Messa e todos jogadores que não renderam coisa alguma na Copa, jogadores de nível técnico e muito abaixo dos que ficaram no banco. Então eu acho que a grande questão da Argentina foi a atuação do Sampaoli, muito mais do que sistema defensivo e muito mais do que simplesmente olhar para o Messi, que é um craque, e dizer, não, o cara é culpado porque não ganhou uma Copa. E eu confesso que acho isso aí bastante complexo e até um pouco chato, ficar olhando para o jogador só porque ganhou Copa ou não, porque se fosse assim a gente olhar para o Zico e não ia reconhecer o talento que ele teve, e olhar para o Cruyff também ia desprezá-lo e tantos outros jogadores, e eu acho que esse não é o caminho, né? Até para o próprio Cristiano, porque também não ganhou, nunca vai ganhar uma Copa, e não é esse o caminho. No jogo Uruguai e Portugal eu não consegui ver muito, mas acho o time uruguaio melhor, mais equilibrado, um setor defensivo mais confiável, tem um ataque com Cavani e Suárez que se entendem muito bem. É, eu acho que deu a lógica, embora o time de Portugal não é tão ruim quanto falam, mas também não fez uma Copa muito boa. Empatou com aquele jogão contra a Espanha, mas muito mais por uma falha grotesca do De Gea do que necessariamente por qualidade do time, enfim. Então eu acredito que
que mesmo o Uruguai tendo feito nos 2 primeiros jogos bastante abaixo, quando pegou um time um pouquinho acima, como a Rússia, fez um baita jogo, meteu 3-0 e hoje de novo fez um grande jogo e merecidamente passou. Agora a gente vai ter um jogo, eu acho que até melhor entre Uruguai e França do que foram os jogos, embora os jogos de hoje foram muito bons, mas eu acho que vai ser um jogo inclusive melhor. E eu acredito que pelo elenco, por tudo que tem, a França deva passar. Inclusive, até hoje reconheço o bom trabalho feito pelo Deschamps no jogo de hoje, embora eu seja um dos grandes críticos dele por ter deixado alguns jogadores de fora e por às vezes ter algumas opções nem sempre as melhores dentro do que ele tem no elenco, mas hoje o time foi muito bem, os laterais foram muito bem, o Matuidi entrou e deu um equilíbrio ótimo pro time. Só acho que no finalzinho ele poderia ter colocado o Dembélé para ter mais um cara de drible e correria, ter tirado o Giroud, trazer o Griezmann para o centro e abrir Dembélé e Mbappé e fazer o time, inclusive forçar a Argentina a mais erros, né? E a Argentina estava com muita dificuldade para marcar o Mbappé. Se tivesse um outro ponta mais veloz como o Dembélé, eu acredito que poderia ter saído até o quinto ou sexto gol. Mas de toda maneira ele foi bem no jogo, na partida de hoje e acredito que a França, pela atuação, vai seguir confiante e continue como uma das grandes candidatas ao título. Enfim, hoje era isso, amanhã temos mais.